podemos fazer. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tem compaixão de nós e derrama o Teu Espírito Santo. E me esvazia, Senhor, de qualquer pretensão carnal que possa atrapalhar, deturpar a palavra que o Senhor quer que seja pregada hoje. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estávamos montando a programação desse acampamento, o padre pediu para que eu fizesse uma pregação com o tema "Faço parte dessa geração". Quem viu a divulgação sabe que o nosso acampamento ele tem um tema, geração de ressuscitados. E é um tema que nós temos, não é um tema do acampamento, é uma palavra profética que Deus deu esse ano para os sarados. Nós somos uma geração de ressuscitados e mais, dentro dessa palavra profética existe uma ordem: ressuscitados para ressuscitar. Só que quando eu rezava, eu dizia: Senhor, faço parte dessa geração, mas o que o Senhor quer que eu fale quando o Senhor diz, faço parte dessa geração? E tentando escutar Deus no silêncio, o que vinha de mais profundo dentro do meu coração é que Deus queria que nós compreendêssemos que nós fazemos parte dessa geração porque nós somos um povo eleito. E o nosso grande problema é que nós não temos compreensão da profundidade da eleição de Deus. E era muito forte como Deus ele manifestava, como Deus nos ama ao ter nos elegido. Ele escolheu, Ele elegeu você. Eu lembrava de uma pregação do Padre Léo, que o Padre Léo ele dizia o seguinte: a natureza ela resplandece a glória de Deus, ela fala do projeto de Deus. E o Padre Léo numa dessas pregações ele dizia assim: veja só o seu nascimento. Quantos milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo, e Deus escolheu aquele que tem a carga genética que é você. E nisso, Deus ele já manifesta. Na natureza ele já está manifestando essa eleição, porque Deus tinha milhões de possibilidades, mas Deus quis você. E hoje Ele trouxe você aqui porque Ele lhe elegeu. E os jovens sarados é um povo eleito de Deus. Os jovens sarados não é uma obra do acaso. Os jovens sarados não foi como a irmã falava aqui de manhã, não é um oba-oba, não é um movimento, como o padre gosta muitas vezes de dizer. Os jovens sarados não é uma modinha. Os jovens sarados é um povo eleito de Deus. É um povo escolhido. E aí, Deus trazia à tona uma palavra que está em Deuteronômio capítulo 7. Quem trouxe a Bíblia pode abrir Deuteronômio capítulo 7. É o 5º livro da Bíblia, o último do Pentateuco. É um dos livros da lei dos judeus. E no versículo 6, Deus vai dizer assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6: pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor Deus escolheu, para que pertençais a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Versículo 7: se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos, pelo contrário, sois o menor dentre os povos, e sim por amor a vós, e para manter a promessa que Ele jurou a vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair com mão forte, e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam seus mandamentos. Quando nós pegamos esses livros da lei, a gente pode ter uma mentalidade que eles querem dizer o seguinte: nós pegamos o Deuteronômio, às vezes o Êxodo ou o Levítico, e aí quando nós pegamos esses livros,
nós pensamos que a dinâmica desses livros é o seguinte: Deus está propondo leis para Israel, para que Israel seja abençoado. E a gente entra numa lógica, se a gente não compreende como a igreja ensina a estudar e a ler a palavra de Deus, a gente começa a tentar entrar numa lógica de que eu faço para que Deus me recompense. Só que essa não é a lógica. Essa não é a lógica de Deus. Qual é o contexto do Deuteronômio? O contexto do Deuteronômio é o seguinte: Deus, ele viu o povo de Israel, a quem ele tinha prometido que faria dele uma grande nação, um povo que Deus tinha elegido já em Abraão, ser escravo na terra do Egito. E aquele povo, ele tirou com a mão forte. Ele tirou aquele povo da escravidão. Era um povo que vivia 400 anos escravo. Era um povo que vivia dominado. E Deus tirou. E quando Deus tirou, veja, aquele povo era um povo como todos os outros. Aquele povo era um povo que tinha as mesmas práticas dos outros povos que eram escravos. Era um povo que praticava até mesmo as mesmas religiões, os mesmos cultos, os cultos de prostituição que haviam no Egito. Mas aquele era o povo de Deus. E Deus, ele retirou aquele povo. Deus tomou iniciativa. Ele chamou Moisés. E ele falou: Moisés, vai e liberta o meu povo que padece, que sofre na escravidão. E aí o que é que Deus faz? Deus faz aquele povo sair do Egito, ele atravessa a terra. E quando a gente está aqui no Deuteronômio, aquele povo, ele está prestes a entrar na terra prometida. E aí o que é que Deus está falando aqui? Deus, ele está falando aqui para aquele povo. Pois por quê que ele escolheu aquele povo? Ele vai dizer: pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu, para que pertenças a Ele como seu povo, como povo próprio, dentre todos os povos que existem na face da terra. E aqui tem duas coisas que Deus, ele vai falar. Ele fala: povo consagrado e escolha. Escolheu para que pertenças a Ele como seu povo. Deus, ele amou aquele povo. E é interessante o que ele vai falar mais na frente. Ele vai falar: se o Senhor se afeiçoou, e se afeiçoar é um termo de amar com ternura, é de você contemplar alguém, você conviver com alguém, e aquilo nasce um amor gratuito no seu coração. O Senhor está dizendo: se Deus lhe amou gratuitamente, se Ele olhou para você e se compadeceu de ti, se Ele olhou para você e teve misericórdia, o Senhor vai justificar. E vos escolheu, não é por seres um povo mais numeroso de todos os povos. Deus está falando aqui: Israel, eu não te escolhi porque você é uma grande nação. Deus poderia ter escolhido o Egito, a maior nação que existia na face da terra. Deus poderia ter escolhido a Babilônia, poderia ter escolhido a Síria, o Império Romano, mas não. Deus escolheu o menor, contrariando toda a lógica. E ele vai dizer: se o Senhor se afeiçoou, se Ele lhe amou gratuitamente, a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor, és o mais insignificante. Era aquele que ninguém pensaria em escolher. E ele vai dizer: sim, não foi por isso, mas foi por amor a vós, e para manter a promessa que Ele jurou aos seus pais. Deus, por amor e por fidelidade. E esse texto é interessante. Ele nos diz duas características de Deus que são fundamentais. O amor gratuito de Deus. Outro, que Deus não é mentiroso, que Deus, ele é fiel. Deus não muda nos seus propósitos. Porque Deus não muda nos seus propósitos? Porque Ele é amor. Ele resgatou aquele povo. Ele tirou aquele povo que não merecia sair da escravidão, porque ele era igual aos outros povos que eram escravos no Egito. Mas Ele escolheu. E Ele escolheu para uma missão e consagrou esse povo. A primeira escolha, Deus escolheu para pertenceres a Ele como povo próprio. Ou seja, todo mundo é de Deus. As Escrituras vão dizer isso. Os céus são do Senhor, a terra é o escabelo, é o suporte do trono de Deus, dos seus pés. Tudo que Deus criou é dele, então todos os povos são deles. Mas Deus está dizendo: esse povo é propriedade particular minha. Ele quer dizer o quê? Eu escolhi esse povo para restaurar. Eu escolhi esse povo para parecer comigo. Eu escolhi esse povo para que ele fosse aquele que prepararia a vinda de Jesus. E por isso, o Senhor vai dizer: pois por isso tu és um povo consagrado. Ou seja, um povo consagrado é um povo separado.
Consagrar significa separar. Separar para algo mais elevado. Então Deus está dizendo: Israel, eu lhe escolhi por um propósito. O motivo por que eu lhe escolhi: eu te amei de maneira gratuita. Não é porque você merecia. E depois, mas eu lhe escolhi porque eu quero fazer algo em você. Você era um povo de escravos, mas eu quero que você manifeste e reflita a minha glória. Você era um povo comum, mas você vai ser um povo separado a partir de agora, que vai ser diferente dos outros. Povo consagrado é um povo que tem um estilo de vida diferente dos outros. E aí, voltando no versículo 1, olha o que o Senhor vai dizer. Aquele povo tinha sido liberto do Egito, mesmo com toda a sua infidelidade. Deus trouxe para frente ali, para perto da terra prometida. E olha o que Moisés vai dizer: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais numerosas do que tu, aí ele vai dizer as nações: os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema, como maldição. Não farás aliança com elas e não as tratarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um de seus filhos, nem tomará uma de suas filhas para teu filho. Pois desse modo o teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses, e a cólera do Senhor se inflamaria contra ti, exterminando-te rapidamente. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar seus ídolos, cortar seus postes sagrados e queimar seus falsos deuses. Deus ele está dizendo assim: Israel, eu te tirei do Egito e eu lhe trouxe para a terra prometida, mas nessa terra prometida existem 7 povos mais poderosos e mais numerosos que você. Mas não se preocupe, porque eu te farei vencer. Só que, porque eu lhe elegi para ser um povo consagrado, porque que eu lhe elegi para que você manifestasse a minha glória, e porque eu lhe elegi para você entrar nessa terra prometida, essa eleição ela exige uma resposta. E qual é a resposta? É que se você entrar nessa terra, você não pode se contaminar com as práticas dos outros povos. Quais eram as práticas desses povos? Os cultos onde havia prostituição, o sacrifício de crianças, as bebedeiras, orgias, a opressão contra as pessoas mais pobres, a violência. Tem nada a ver, né, com o que a gente vê hoje. As crianças que são sacrificadas nas clínicas de aborto, a prostituição, o sexo como um Deus. E aí Israel ia entrar naquele meio. E Deus está falando: Israel, eu lhe elegi, eu lhe consagrei. E esses 7 reis, esses 7 reinos, são uma figuração do que é o mundo. Quando o Senhor vai falar desses reinos pagãos, a própria Bíblia vai explicar isso. Salmo 2 vai dizer assim: porque as nações se amontinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem, e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e seu Messias. Arrebentemos as suas correntes, sacudamos de nós suas algemas. Quando Deus está falando desses reinos, Ele está falando: o sistema do mundo é um sistema que luta contra os valores de Deus. Então Deus está falando assim: Israel, existem 7 reinos aí. Esses reinos são mais poderosos que vocês, são mais numerosos que vocês, mas eu vou vencê-los. Mas a resposta para que vocês alcancem a terra prometida é: não se contaminem com eles, não tratem de achar que pode conviver com os mesmos valores que eles e continuar a ser um povo consagrado. Não ache que dá para viver na terra prometida sobre a bênção de Deus, praticando as mesmas perversidades que eles. E aí, por que você está falando tudo isso, Dani? São Paulo ele vai dizer que tudo isso que aconteceu serviu e serve para instrução nossa. E o que foi que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel entrou,
E aí, Deus ele deu a vitória sobre aquele povo. A gente sabe a história do cerco de Jericó, por exemplo. Jericó com aquelas muralhas intransponíveis. Deus fez ruir as muralhas, Deus deu a vitória. Só que Israel não cumpriu o que Deus falou. O que é que Deus tinha falado? Não se misture, não adote as mesmas práticas, não adote as mesmas culturas, não se prostitua. Eles viam os cultos de prosperidade e eles se fascinavam com aquilo. As bebedeiras, os costumes daqueles povos, as festas que eles faziam, a forma como eles se relacionavam. E Israel começou a perceber que aquilo satisfazia a carne deles. E o que foi que aconteceu com Israel? O Senhor falou que aquela terra prometida, ela seria mantida por eles, mas na fidelidade. E olha o que a própria Escritura vai dizer. Ao chegar lá, eles não exterminaram os povos dos quais o Senhor lhe falara, ou seja, se corromperam com eles. Eles se misturaram às nações e aprenderam seus modos de agir. Serviram seus falsos deuses, que se tornaram uma cilada para eles. E sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente. Sacrificaram seus filhos aos ídolos de Canaã. E a terra manchou-se de sangue. Sujaram-se com suas obras e se prostituíram com suas nações. E o que aconteceu? O Senhor inflamou-se contra o seu povo e rejeitou a sua herança. Entregou-o nas mãos das nações e seus adversários os dominaram. Seus inimigos os tiranizaram e sob sua mão ficaram curvados. Israel voltou a ser escravo. Deus enviava profetas e dizia: Israel, lembra que eu te tirei da terra da escravidão. Israel, lembra que eu te tirei do Egito. Não volte para a escravidão. Só que Israel, na dureza do seu coração, e Israel era um povo escolhido. E por que eu estou falando isso? No acampamento de geração de ressuscitados. Porque nós somos uma geração escolhida, mas nós corremos o risco de ter o mesmo destino de Israel. Não pense que é porque você usa um tal, que você não pode correr o risco de ter o mesmo destino de Israel. Quantas pessoas que fizeram o Maranatá, mas começaram de novo, entraram na terra prometida, experimentaram da graça de Deus, viram o poder de Deus na sua vida e experimentaram o poder que Deus tem de renovar o coração, perceberam que a vida que viviam era uma vida fútil, como a palavra vai dizer. Só que quando Ele nos manda de volta, é sob essa condição: filho, eu lhe escolhi. Eu não lhe escolhi porque você é bom, eu não lhe escolhi porque você é o melhor da sua faculdade, eu não lhe escolhi porque você é o melhor da sua família. Pelo contrário, na sua faculdade você é o pior, na sua família você é o mais duro de coração, no seu trabalho tem muitas pessoas melhores do que você, mas eu me afeiçoei de você. Eu olhei para você e te amei. Eu olhei para você e me compadeci, e por isso eu lhe resgatei. Mas quando você voltar, você precisa voltar com um estilo de vida diferente. E se você não tiver uma postura, como a irmã Ana Paula pregava hoje de manhã, se você não tiver uma postura radical, e não é radical no sentido de intolerante, é de firmar a raiz. Se você não tiver essa postura, você vai se contaminar de novo. Você vai começar a olhar para os deuses que as outras pessoas servem. Talvez seja o Deus do sexo, talvez seja o Deus da bebida, talvez seja o Deus da frieza ou da ambição, de querer ganhar dinheiro a qualquer custo, como aquelas pessoas que só vivem para trabalhar porque querem dinheiro. E você vai olhar para aqueles outros deuses, e se você não demolir do seu coração esses altares, você vai servir eles de novo. Só que a consequência é, você vai voltar a ser escravo. Você vai voltar a ser escravo. Veja, e é interessante qual é a lógica de Deus. Olha a lógica de Deus. Deus tira aquele povo que não merecia, então Ele age de maneira gratuita, é a graça. Deus toma iniciativa, Ele derrama a graça, liberta aquele povo, e aí Ele propõe um caminho para aquele povo. Mas por que Ele propõe um caminho para aquele povo? Para que aquele povo desfrute de mais graça de Deus, como a gente rezava ainda hoje de manhã com a irmã Ana Paula, que a gente deseja experimentar o céu, Essa é o movimento de Deus, porque às vezes a gente pensa que Deus é um tirano, que Ele quer
Ele quer frustrar a minha vida, Ele quer limitar a minha vida. Não, Ele lhe tirou da escravidão e Ele quer que você experimente mais graça. E você experimente mais graça, e por isso Ele lhe propõe um caminho. Não era só que aquele povo foi liberto, ele foi liberto, mas Deus ainda ia dar uma terra. E não era uma terra qualquer, era uma terra fértil. E nós somos um povo escolhido. Olha o que São Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 10. São Paulo vai dizer o seguinte: sarados, não quero que ignoreis que os nossos pais, aí ele está falando daqueles judeus, daquela geração escolhida, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Havia uma nuvem que seguia aquele povo quando ele andava no deserto até a terra prometida, para proteger aquele povo. E todos atravessaram o mar vermelho. Todos foram batizados em Moisés. Olha só o que ele está falando. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Você percebe, aquela geração era uma geração escolhida, como nós somos uma geração escolhida, mas isso não garante que nós vamos agradar a Deus. E esse talvez seja o maior perigo. Talvez o perigo seja eu achar que só porque eu sou dos jovens sarados, ou eu sou de um grupo, porque eu frequento a igreja, porque eu vou para a missa no domingo, ou, usando as palavras de Paulo, porque eu como um alimento espiritual, porque eu bebo um alimento espiritual, porque talvez eu faça comunhão, porque talvez eu faça comunhão diária, não sei, porque eu sou coordenador do meu grupo, porque eu sou coordenador do meu ministério, aí eu acho que isso garante, porque Deus me escolheu, então não preciso dar uma resposta. Só que Paulo vai falar, apesar disso, apesar de tamanha graça, apesar de contemplar o poder de Deus, a maioria deles não agradou a Deus. E como ele sabe disso? Pois caíram mortos no deserto. Irmão, eu queria que você começasse a olhar agora para a sua vida. Diante disso que Paulo está falando aqui, que a palavra vai nos trazendo. Como é que se encontra a sua vida? Desde que você começou a participar do grupo. Como é que se encontra o seu grupo? Como é que é o seu estilo de vida? Qual é o combate? E veja, é interessante, Deus ele falou que ele entregaria aqueles povos, e de fato ele entregou, mas Israel precisava fazer a parte dele. Humanamente, Israel não venceria, porque não era um povo mais numeroso e mais poderoso, eram 7 povos mais numerosos e mais poderosos. Você imagina o desespero que a galera deve ter ficado, né? Quando olhava aquela galera, os caras, cada cidade fortificada, tudo. Mas Deus entregou. Só que para Deus entregar, aquele povo precisava travar um combate. Tem um livro chamado O Peregrino. Foi escrito no século XVI. Que é a história de um personagem que se chama Cristão, que vive numa cidade chamada Cidade da Destruição. E de repente um outro personagem chamado Evangelista encontra Cristão na cidade da destruição e começa a falar: Cristão, a cidade da destruição vai se destruir, vai cair uma grande destruição sobre ela, e você precisa sair da cidade da destruição. E aí Evangelista começa a falar para Cristão e Cristão pergunta: mas para onde é que eu vou? E ele vai falar: não, existe uma cidade que é uma cidade da salvação. E aí Evangelista começa a mostrar algumas imagens da cidade da salvação. E a primeira imagem que Evangelista mostra é uma cidade murada, com um calabouço e uma ponte, tipo aquelas castelo medieval. E entre a ponte e a entrada, tem uma mesa na frente, e na ponte um bocado de cavaleiro armado. E várias pessoas olhando para a cidade da salvação, que eram pessoas que saíram da cidade da destruição. Só que elas não tinham coragem de entrar. Por quê? Porque tinham uma quantidade grande de cavaleiros armados guardando a cidade da salvação. E aí Cristão vê nessa imagem mostrada por Evangelista um homem que ele chega na mesa e fala: eu quero entrar na cidade.
E esse homem, ele pega uma espada e ele sai correndo e combatendo contra aqueles cavaleiros. E nesse combate, ele recebe golpes. E ele também golpeia, mas ele vai decididamente até que ele entra. E quando ele entra, Cristão ouve uma voz: vinde bendito, você que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o evangelista vai explicar, sabe qual é o problema? Algumas pessoas até têm a vontade de sair da cidade da destruição e saem, mas quando elas veem a luta que é necessário travar para entrar na cidade da salvação, elas param e ficam só contemplando. E depois, porque não tem coragem, essas mesmas pessoas elas voltam. E o grande perigo nosso é fazer aquilo que a irmã Ana Paula falou, a gente cuspir no carisma que Deus deu, no estilo de vida que Deus deu para os jovens sarados. Porque você talvez até tenha saído do mundo, mas é preciso travar um combate. Olha o que São Paulo vai dizer no capítulo 6, no versículo 6. Ora, esses fatos, o povo de Israel, um povo escolhido, um povo amado por Deus, e porque não respondeu a sua eleição, que voltou a ser escravo, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo. Não sei se vocês já leram da história de Israel. Quando Israel voltou a ser escravo, é porque a gente ouve assim, voltou a ser escravo, hein? Voltou a ser escravo, Babilônia pisou Israel. As mulheres dos israelitas eram estupradas no processo da ocupação. As crianças eram mortas. Os poucos que sobreviviam eram carregados nus, amarrados em argolas até a Babilônia, que ficava mais a leste. Foi um povo que foi humilhado e tratado duramente. Por quê? Porque essa é a consequência da idolatria. E o que São Paulo está dizendo é, o fato de Israel ter voltado a ser escravo, esse fato Deus permitiu que acontecesse, primeiro pela liberdade de Israel, mas também para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. E aí São Paulo vai dar uma receita de como nós devemos agir para que a nossa eleição, ela não se perca, como a eleição de Israel se perdeu. Israel, veja como foi grave para Israel. Israel era o povo que era para preparar a primeira vinda do Messias. E quando o Messias veio, Israel não reconheceu. Por quê? Porque Israel não tinha respondido a sua eleição. Aquilo que Deus propunha para Israel era uma preparação para a primeira vinda do Messias. Se Israel tivesse se preparado, eles teriam acolhido a salvação. E olha o que São Paulo vai dizer. A primeira coisa, não cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. O que é que, onde nasce o seu retorno para a escravidão? No desejo do coração. Você saiu da vida velha, você até optou em lutar pela castidade, você optou, por exemplo, por deixar o vício da droga, ou o vício da masturbação, e logo no começo, quando você tomou essa decisão ela inflamou o seu coração, e você de fato queria viver para Deus, mas a primeira coisa que Satanás vai querer fazer é fazer você voltar a cobiçar aquilo que você vivia. Aí você olha na sua faculdade e tem aquele cara, pô, você tinha uma vida sexual ativa e o cara tá pegando todo mundo, pô. E aí você começa a alimentar no coração. Ou você que decidiu, não, eu vou parar de usar droga. E aí você começa a lembrar daquelas aventuras. Você começa a lembrar do efeito daquele baseado que você fumou. Você começa a lembrar daqueles sites pornográficos. E começa a pensar, como é bom. E começa a sentir saudade disso. Foi o que o povo de Israel começou a fazer. Ele começou a ver aqueles povos. E ele começava a cobiçar no coração. Meu Deus, olha os cultos deles. Olha quantas prostitutas sagradas tem no templo. O cara vai para o culto e ele se esbalda. Olha como eles enriquecem. Eles não precisam guardar o sábado. Até no sábado eles trabalham. Olha quanto dinheiro que eles ganham. Olha como eles são espertos. A lógica, meu irmão. A gente tem essa lógica, né? O mundo é dos espertos. Deus não fala isso. Mas ó, o cara está prosperando. E nós começamos a ver isso. E a primeira coisa é, para não seguir o que aconteceu com Israel, para consolidar a sua eleição,
Você jovem, seja você sarado ou talvez até de outro grupo, não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Meu irmão, faz um exame no seu coração agora. O que você tem cobiçado? O que tem ocupado o centro do seu coração? Sabe o que no fundo é? Toda a história da salvação são dois personagens lutando pelo seu coração. Deus lutando pelo seu coração e Satanás também. E como é que eu sei e de que lado eu estou? O que é que eu mais desejo no meu coração? Quais são os pensamentos que me ocupam? O que é que eu mais projeto? O que é que eu mais sonho? Será que eu mais tenho sonhado em salvar almas? Será que eu mais tenho sonhado em me santificar? Será que mais eu tenho sonhado em ter intimidade e comunhão com Deus? Ou será que o meu sonho começou a voltar a ser ficar com aquela menina que está dando mole na faculdade? Voltar a viver uma vida como a galera está vivendo. Pô, todo mundo está vivendo. Não são pessoas más, ninguém está roubando, né? Ninguém está matando. A primeira coisa é, sarados, não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Aquilo que não agrada a Deus, desterra isso do seu coração. Queima esse ídolo que está dentro do altar do seu coração. Destrói esse falso Deus. Depois São Paulo vai dizer, versículo 7, não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para divertir. Parece até estranho, olha como Paulo coloca duas coisas que parece que não tem nada a ver, se tornar idólatra, e qual é o exemplo que ele dá? Sentaram-se para comer e beber e levantaram-se para se divertir. Você assim, sim, mas eu não posso nem comer e beber e me divertir, não. O problema é que às vezes a gente começa a viver no mundo e as coisas fúteis do mundo são as ocupações mais importantes no nosso coração. Eu não tenho tempo para ir para o grupo, eu não tenho tempo para rezar, como a irmã Ana Paula falava, mas eu tenho tempo para ficar 1, 2, 3 horas no Facebook. O que o Facebook é em si? É uma coisa ruim? Não. Pode inclusive servir como arma para evangelização, mas quando eu me torno idólatra, quando Deus não é mais o centro, até o Facebook pode se tornar um falso Deus. As amizades talvez do colégio, da faculdade, que me levam e me afastam de Deus, que me roubam de Deus, mas eu saio para me divertir, e aquela diversão é até mais importante que o próprio Deus. E eu não tenho coragem de romper com amizades que têm me levado para o inferno. E que um dia eu fiz uma escolha de uma vida nova e eu estou voltando a viver uma vida velha porque eu não tenho coragem de romper com essas amizades. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles. Não vos torneis idólatras. O que é que tem sido idolatria hoje? O que domina a sua vida? O que é aquilo que te afasta de Deus e que impede você de aprofundar a sua comunhão com Deus? Não vos torneis idólatras. E aí versículo 8, São Paulo vai dizer, nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia. Fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. Fornicação engloba tudo. É masturbação, adultério, o próprio sexo, né? Pornografia. E por que ele está falando isso? A fornicação é uma das coisas que mais tem afetado os jovens. Quem conhece as aparições de Fátima, levanta a mão. Nossa Senhora de Fátima. Quem já ouviu falar em Nossa Senhora de Fátima, levanta a mão. Na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela falou para os videntes que os pecados que mais levam pessoas para o inferno são os pecados da carne. É a fornicação. Sarados, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para vivermos em sadia convivência. Nós não fomos eleitos para viver com brincadeiras maliciosas, porque às vezes começa a entrar por isso. Eu começo a entrar por brincadeiras maliciosas, por um abraço malicioso que eu dou no grupo, porque às vezes eu estou no grupo e os meus pensamentos só se centram nisso, em como eu vou arranjar uma namorada. Não vos entregueis à fornicação. Como está a sadia convivência no seu grupo hoje? Como está a sua sadia convivência? Como você convive com a pessoa do sexo oposto?
e até mesmo com a pessoa do mesmo sexo. É uma relação sadia ou é uma relação doentia? E aí Paulo vai dizer: não murmureis como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. O murmurar é a oração e o louvor de Satanás. Você fez uma experiência com Deus, mas depois só vive reclamando da vida, só vive reclamando do grupo, só vive reclamando do coordenador do grupo, e nada para você presta. E você pensa assim: ah não, mas eu sou... Veja, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que é uma grande referência para mim. Ele falou assim: quando a gente murmura, a gente está blasfemando contra Deus. A gente acha que blasfemar é só falar assim: Deus é um, sei lá, e proferir um xingamento, se revoltar contra Deus. Mas quando você se revolta contra a sua vida, você está blasfemando contra Deus. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na sua vida tem a permissão de Deus. Então, se você está reclamando contra algo que acontece e Deus permitiu, você está reclamando contra Ele. É como se você dissesse: mas se o Senhor é incompetente mesmo, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Desculpa a palavra, que merda essa vida que o Senhor me deu. E a murmuração foi uma das coisas que levou Israel, porque Israel via aquele estilo de vida, e o estilo de vida, como a irmã Ana Paula falou, ele tem os nossos sofrimentos, ele tem as dificuldades, ele é cruz. E quando a gente começa a murmurar para a cruz, a gente começa a abrir o coração para voltar para as coisas do mundo. E aí Paulo vai repetir: essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim pois, ouça bem, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para as suportar. Meu irmão, nós somos uma geração de ressuscitados. Se você fez, e você sabe se você fez, se você fez uma experiência real com nosso Senhor Jesus Cristo, se você fez uma experiência profunda com o Espírito Santo, você sabe o desejo que Deus colocou no seu coração, mas nós precisamos ter cuidado, e esse é o nosso medo. Eu lembro que no retiro de coordenadores que teve agora, a grande tônica do retiro de coordenadores foi: sarados, nós estamos perdendo a nossa essência. Nós estamos perdendo a nossa essência, porque está faltando vida de oração. Nós estamos perdendo a nossa essência, porque nós estamos começando a achar que ser sarado é só você fazer um louvor, é só você pular, pular, pular. E que isso é a garantia da identidade de jovem sarado. Aí a gente faz um compromisso, bota um tal, na sexta-feira faz uma penitência e acha que isso é ser jovem sarado. Meu irmão, isso não é ser jovem sarado não. Ser jovem sarado é fazer jus a um Deus que lhe escolheu, e que quando Ele lhe escolheu, você não merecia ser escolhido, mas mesmo assim Ele lhe escolheu, e Ele lhe escolheu para ser um povo consagrado. Qual é o estilo de vida que você tem vivido? Será que na sua faculdade as pessoas conseguem dizer: pô, esse cara é diferente? Será que no trabalho, se você tirar o tal, as pessoas conseguem dizer: essa pessoa é diferente? Pode até xingar e criticar, mas percebe alguma coisa: esse cara é bitolado, esse cara é fanático, esse cara é maluco. Será que a gente tem conseguido isso? Quando eu rezava, para terminar, Deus ainda me trazia uma palavra que é uma palavra dura, mas que sirva para nos despertar. E a primeira pessoa que essa palavra precisa despertar sou eu. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: aos sarados que estão no rincão da Canção Nova em Aracaju, escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto.
Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, e observa-o e converte-te, sarados. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes, elas andarão comigo vestidas de branca, pois são dignas. O vestidor se vestirá com vestes brancas, e jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Isso é um convite, meu irmão. Eu quero lhe convidar agora a fazer um exame de consciência no seu coração. Talvez até as pessoas do seu grupo não percebam, mas você sabe o que se passa dentro do seu coração. Você sabe se o seu olhar tem se voltado mais para o mundo ou se tem se voltado mais para Deus. Quanto você tem pensado em desistir. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Aquilo que foi pregado, talvez você não tenha tido um encontro no Maranatal, em um outro retiro, em um outro tipo de... não sei. Deus tem uma pedagogia para cada um. Mas lembra de como você ouviu a convite, a vida de santidade que Deus fez para você. E como você teve alegria em responder sim a esse convite. O convite é uma vida de arrependimento. O convite é uma vida nova. Lembra-te de como você ouviu, de como você recebeu, e observa-o, e sarado, converte-te. Converte-te. Talvez a sua missão, ela não esteja atingindo os frutos que deveria, porque a nossa vida, a minha vida, ela não corresponde ao estilo de vida, e nós estamos perdendo a nossa eleição. Talvez o seu grupo, ele esteja patinando, e esteja parado nas murmurações e nas intrigas, porque precisa da minha conversão e da sua. Não é você ficar olhando para o outro irmão, não. Deus, ele quer a sua conversão. Sarado, converte-te. Missão de Aracaju, converte-te. Consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Sarado, converte-te. Esse é o apelo de Deus hoje. Consolida a sua eleição, porque Deus, ele lhe chamou e ele moveu mundos para que você pudesse vir aqui. Ele moveu mundos para tirar você de onde você estava, e você não pode fazer pouco caso disso. Você não pode fazer pouco caso do que ele fez na cruz. Queria convidar você a ficar de pé. E aquela música que nós cantamos no começo, antes de nós voltarmos a rezar com ela, eu queria que você fechasse os seus olhos e você fizesse um exame de consciência. O que é o resto que estava para morrer? E o que é o que já morreu dentro de você? O que você começou a cobiçar? O que você voltou a cobiçar no seu coração da vida velha no Egito? O que já virou idolatria dentro de você? Quais são aquelas situações que você nem quer mais romper, que você voltou e que você sabe que tem lhe atrapalhado? Será que são as amizades velhas que você voltou? Até por um respeito humano? Um falso respeito humano? Como é que está a sua sexualidade? Vai pensando. Como é que está o seu estilo de vida? O que tem sido a coisa mais importante do seu coração? Quantas vezes você tem se lembrado de Deus no seu dia? Quanto tempo você tem dedicado à sua vida de oração? O quanto você tem lutado para ter intimidade com Deus? Começa a fazer esse exame de consciência agora, porque esse é o resto. Você vai encontrar agora o que é que precisa consolidar e o que é que morreu. Mas esse Deus que é poderoso, ele é poderoso para ressuscitar mais uma vez. Converte-te. Sabe por quê?
O vencedor se trajará com vestes brancas e jamais apagarei seu nome do livro da vida. Foi para isso que Deus lhe elegeu. Deus não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, Ele quer que ele retorne e viva. Deus não tem prazer de ver uma missão perdendo a sua eleição. Deus não tem prazer de ver uma missão se acabando por causa da fofoca ou por causa da malícia. Deus não tem prazer nesse julgamento. Deus não tem prazer de ver um sarado que foi liberto da escravidão voltar de novo. Deus não tem prazer você que começou a lutar contra a masturbação voltar a se masturbar. Deus não tem prazer em voltar a ver você que se libertou das drogas voltar a fumar o baseado. Deus não tem prazer nisso. Mas você é livre. E é por isso que Ele apela. Ele podia já descartar, não. Ele fala: consolida o resto que estava para morrer. Lembra-te de como recebeste. Faz a experiência. Traz na memória agora a vez que você sentiu o amor de Deus e que você decidiu viver para Ele. Traz na sua mente agora. A minha foi no dia 21 de dezembro de 2009. Quando Deus me achou. Depois de um dia inteiro de ter fumado maconha, ter ficado chapado o dia inteiro, um dia depois, contra todas as evidências, contra todas as lógicas humanas, Deus me chamou. Quando foi que Ele lhe chamou? Faz memória agora, meu irmão, daquele dia que você deu o seu sim para Deus, que você disse: não, Senhor, agora é para valer, agora eu vou. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, e observa-o. Volta, irmão, para o primeiro amor. Volta para a radicalidade do Evangelho. Volta para a sadia convivência. Volta para a acolhida, porque você não é ninguém para julgar os outros. Volta e converte-te, para que você possa lavar suas vestes e andar na Jerusalém Celeste, para que o seu nome nunca mais seja apagado do livro da vida, mas para que a sua vida reflita a glória de Deus. E com essa canção vai ser a nossa oração de dizer para o Senhor: Senhor, mais uma vez eu quero nascer de novo. Eu sei, Senhor, o que morreu em mim. O Senhor sabe mais do que eu. Mas eu não quero mais as glórias desse mundo. Eu não quero as compensações humanas que as amizades me dão. Eu não quero agradar as outras pessoas. Eu não quero nem agradar a minha carne. Não, Senhor. Eu quero a Tua glória. Eu quero a Tua amizade. Eu quero Te agradar. Eu quero voltar à minha eleição, porque eu fui eleito para salvar a alma, Jesus, e eu deixei de lado. Mas eu sonho, recupera o seu sonho, meu irmão. Quando você fez o compromisso dos Jovens Sarados, ou quando você sonhou em fazer esse compromisso, porque você via nos Jovens Sarados uma dinâmica de salvar almas e aquilo enchia o seu coração. Recupera esse sonho agora. Pede ao Senhor: Senhor, restaura o meu sonho. Restaura o meu sonho, Senhor. Mesmo que isso custe romper certas amizades, ou certos ambientes, ou certos relacionamentos, recupera o meu sonho, Senhor. Não quero. Canta para o Senhor as glórias desse mundo. As glórias desse mundo. Compensações humanas. Compensações humanas. Aos outros agradar. Só quero. Fala para Jesus a Tua presença. A Tua presença, ó Deus. A Tua amizade. Eu quero Te agradar. Eu quero Te agradar. Mais uma vez, fala para o Senhor: eu não quero, Senhor, as glórias desse mundo. As glórias desse mundo. Compensações humanas. Compensações humanas. Aos outros agradar. Aos outros agradar. Eu só quero a Tua presença, ó Deus. Eu só quero
a tua presença, ó Deus, a tua amizade, a tua amizade. eu quero te agradar, eu quero te agradar. Escuta, amado, preste atenção no que você está cantando. E me desculpe ser ousado, mas se nós queremos a presença de um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que faz, nós nos colocamos de pé, meu irmão. Me desculpe dizer. Quem quer a presença de Deus, levante os braços. Quem quer ir para o céu, levante os braços, meu irmão. Ninguém aqui quer ir para o inferno, né? Me desculpe dizer, mas ninguém quer pagar o preço da oração. Ninguém aqui quer pagar o preço das almas. Eu achei tão forte essa canção. Quando a Gabi mandou para mim, eu já tinha ouvido. Eu não quero as glórias desse mundo, compensações humanas, aos outros agradar. Sabe o que é você não agradar o outro e você viver sozinho? Para você viver para Deus, amado, sabe o que é? Os 12 estavam com Jesus Cristo, andaram com Jesus Cristo, e os 12 deixou, e ele foi morto sozinho em uma cruz por nós. Os 12 estavam juntos com Jesus, andaram, viveram, comeram no mesmo prato, mas na hora da cruz estava só Jesus Cristo na cruz sozinho, e a sua mãe. Mas nós não queremos pagar o preço da oração, né? Nós perdemos o nosso referencial de oração. A gente quer a oração que o Padre Edmilson reza, que o Danilo reza, que os meninos da música tocam, mas na hora de se posicionar e de dizer eu quero o céu e eu vou lutar pelo céu, a gente não quer lutar. Me desculpe dizer, amado, ergue os seus braços. Nós estaremos no céu. Nós estaremos no céu, vibrando de alegria com o amado da nossa alma. Nós estaremos no céu. E se nós quisermos atrair a glória de Deus, e que as nuvens de glória venham para este lugar, nós podemos viver o céu aqui agora. Aleluias, amém, amém. Eu não quero canta isso, as glórias desse mundo, compensações humanas, compensações humanas. Vê o que você está cantando, aos outros agradar, aos outros agradar. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença, ó Deus, a tua amizade. Eu quero te agradar. Quero te agradar com a minha voz. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. quero conquistar almas para ti, almas para ti. sonho com o céu Sonho repleto. com o céu repleto. Se declara para Jesus agora, Quero te agradar com a minha voz, Com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor, atos de amor. quero conquistar Quero conquistar almas para ti, almas
gestos concretos de amor. Quero conquistar almas para ti. Sonho com você. Ergue os seus braços. Ergue os seus braços. Eu convido a milícia celeste a unir a nós. Senhor, eu te peço que é o povo que se encontra aqui, Deus, o povo que tem fé, Senhor, eu te peço encarecidamente, una a sua milícia celeste a nós. Os anjos, os santos, Maria E aqueles que eu conquistar pra e ti, aqueles que eu conquistei pra ti. Os anjos, canta isso, os santos, os santos, Maria, e aqueles que eu conquistei pra ti. Os Agradeça a Ele, dizendo obrigado, Senhor. obrigada, Senhor. Muito obrigado, Muito obrigada. porque o Senhor me quis, Porque o Senhor me quis. porque o Senhor me escolheu. Porque o Senhor me escolheu. Sente um pouquinho. Nós veremos agora ter uma apresentação. Não saia não, já mesmo. Nós teremos um rápido intervalo para organizar para a Santa Missa. Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo
chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Glória a Deus! Filhos, antes da Santa Missa, só queria apresentar, chegaram de São Paulo agora, perderam o voo ontem. Vem cá à frente rapidinho, que o Daniel está comigo do Javissará desde o começo. A Dani, eles são coordenadores, o Daniel com a Dani, da missão Parada Inglesa. Vem cá pertinho do padre. Isso. São casados os dois, eu que fiz o casamento. Quantos anos atrás? Vai fazer 5 anos já. Amém. O que você quer que eu fale? Oi. Eles vieram, junto com eles tem 2 saradinhas. Essa aqui é sergipana agora, mas mora lá agora. Eu morei aqui, né? Eu nasci aqui, 10 aninhos. Olha aí, que bairro? Aqui na Heráclito Hollenberg, aqui. Pertinho aqui. E essa outra, Rafaela. da Parada Inglesa, lá do grupo do... E essa aqui, do grupo do Daniel. E essa aqui é a mãe do Daniel. E o legal, ela é mãe do Daniel, porém ela é da Igreja Batista. Obrigada. Está aqui conosco, veio com o Daniel. Nós queremos acolher. O Daniel vai estar pregando conosco amanhã, pela manhã, para nós aqui, graças a Deus. Então, uma forte salva de palmas para eles. Bem-vindo, filho.
lá de São Paulo, junto com a irmã, junto com a outra irmã. Amém? Nós estamos aqui falando de tempo. Alguém precisa ir no banheiro, levanta a mão. Então precisa. Uns 10 minutinhos só para a gente organizar o altar aqui, pode ser? Aí, gente, vamos organizar o altar. Se você quiser tomar uma água, pode tomar uma água. Se quiser tomar um açaí, daqui a pouco você volta para continuar rezando, viu? Lembrando Isso. que à noite nós teremos o show com a irmã Ana Paula, tá bom? E depois encerraremos com uma bela adoração ao Santíssimo Sacramento, tá certo? Certo. Então tá bom, você pode ir assim que a música voltar, começar a cantar, você já volta, tá certo? Deus Você abençoe. que estiver postando foto no Facebook, Instagram e Twitter, coloca a hashtag Acampamento JS Nordeste. Você que ainda não é sócio da Canção Nova, passa no Clube da Evangelização, se associa e faz essa obra continuar evangelizando. Queremos acolher os irmãos do Auxilia. Bem-vindos, irmãos. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo.